Olá, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Max. Eu venho disseminando um pouco de conhecimento aí em alguns canais aí da internet, das redes sociais, trazendo um pouco do meu conhecimento, da minha experiência. E gostaria de falar um pouco da minha história para vocês me conhecerem e a gente, de fato, não ter só essa relação de foto ou de vídeos ou de troca de conhecimento mesmo, que é o que a gente vem fazendo aí na área de radiologia. O que é que eu podia dizer para vocês? A minha infância foi uma infância até os 5 anos de idade, foi muito tranquila financeiramente. A gente tinha uma condição boa, podia comer bem, sair, viajar, ter boas roupas e coisas desse tipo, né? Brinquedos. Então, assim, até os 5 anos eu lembro que eu tive uma, uma boa condição financeira. E após isso, meu pai era comerciante, né? Daí, o que aconteceu foi que meu pai acabou falindo e aí a gente passou a ter uma vida é, não tão, não tão, como é que eu posso dizer, não, com tantas oportunidades ou com tantas condições como tínhamos antes. Então, assim, a gente começou a ter uma vida um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais comedida, vamos dizer assim. Mas a gente, criança, a gente acaba levando tudo aquilo como uma brincadeira, como algo que a gente não sente, né? Quanto adulto, já tem essa questão das preocupações, né, com compromissos. Então, a gente criança, a gente não pensa nisso, a gente pensa só em brincar, comer, ir para a escola, fazer aquelas atividades rotineiras mesmo de criança, né? Daí o que eu me lembro foi que eu fui crescendo e aí fui chegando ali dos 8 aos 13 anos. Eu lembro que eu ia para a escola, a gente tinha, eu digo eu, meus irmãos, a gente tinha ali um par de tênis para poder utilizar para a escola e também para as outras atividades, não só para a escola, mas era um par de tênis que a gente ganhava no ano. E quando chegava da metade para o final do ano, o que é que acontecia? Esse tênis, geralmente a gente gastava muito a sola do sapato, né, do tênis. O solado ele começava a ficar fino e aí ele chegava ao ponto de furar. Quando acontecia isso, a gente fazia o quê? Eu lembro que eu colocava pedaço de papelão, eu cortava e fazia uma palmilha com papelão para poder a água, a umidade e poeira não entrar para dentro do sapato. E ia para a escola normal, então épocas de chuva, então que era uma complicação. Às vezes a gente amarrava o saco plástico para poder andar em ruas de barro, para depois ir para o asfalto e tirava o saco plástico. Mas acontecia que com o uso o papelão começava a rasgar e começava a soltar pela sola do sapato. Mas a gente eu ia seguindo a vida muito natural e continuando estudando, estava no ensino fundamental. E a gente contava com o apoio de alguns tios que ajudavam a mim, a meus irmãos também, na compra de livros, ajudava com transporte, com outras necessidades, para que a gente não parasse com aquele, com aquele fluxo, com aquela vida, né, de seguir, na verdade. Então, aparentemente, assim, parece que tudo é mil maravilhas, que tudo são flores, mas nem sempre é dessa forma. E eu sempre tive aquele pensamento de sempre buscar algo para poder reverter aquela situação, reverter aquele quadro, mudar a minha vida. A gente nunca passou fome, graças a Deus nunca passamos fome, mas tínhamos uma alimentação assim limitada, limitada a alguns itens, né, limitada à cesta básica. Então, assim, eu lembro que comer queijo era dias de festa,
era comemoração de alguma coisa. Biscoito recheado que hoje as crianças reclamam porque estão enjoadas do biscoito, daquela marca de biscoito, porque querem um outro tipo de biscoito. Naquela época a gente não tinha acesso, eu não tive muito acesso a esse tipo de lanche, não. Então era tudo muito restrito e tudo muito comedido mesmo. Mas aí sempre fui seguindo, sempre buscando um ideal, buscando algo, buscando estar inserido sempre em alguns projetos, seja na escola, seja na vida, em algum grupo. E daí chegou o momento de ir para o ensino médio, né? E no ensino médio, focando muito, procurando um direcionamento, na verdade, para o que fazer após aquele ciclo de estudos. E então os meus pais moravam um pouco mais distante do centro da cidade, né? E daí na época eu morava com a minha avó, que sempre morou no centro, próximo às escolas, sempre nos grandes centros. Então assim, eu optei em ficar com ela para estudar, né? Então eu morava com ela e facilitava para ir para a escola, para ir para algum curso que eu estivesse fazendo. Para estudar era muito mais prático, a questão de transporte público, tudo isso facilitou de eu ficar morando com a minha avó. E foi assim, o ginásio foi assim também. Minha mãe sempre procurou me colocar nas melhores escolas públicas, porque antigamente, eu não sei como está hoje, mas antigamente você tinha que ter uma indicação para conseguir matricular em uma determinada escola pública. Então, algum professor que você conhecesse, então minha mãe conhecia professores e aí pedia aquela vaga para poder conseguir uma vaga nas melhores escolas públicas. E aí foi assim que eu fiz o meu ginásio e depois passei para o ensino médio da mesma forma. E o que acontece? Como eu estava falando, quando chega no ensino médio, o que a gente faz? Procurar ver o que a gente vai fazer como profissão após aquele ciclo de estudos, né? Eu fazia o curso técnico em administração no ensino médio, então eu fiz o ensino médio técnico em administração. E aí eu tinha vários sonhos, vários pensamentos, tinha vontade de fazer o curso de Direito, mas o vestibular era muito difícil e a gente, assim, de escola pública não tinha, eu particularmente não tinha aquele preparo para passar numa faculdade pública, que era o que nós tínhamos na década de 90. Tinham poucas faculdades privadas. Então, assim, naquela época, a opção era passar na estadual ou na federal. Então, o que aconteceu foi que eu não consegui entrar logo para uma faculdade. Daí, eu fui para o mercado de trabalho. Fui começar a trabalhar, estagiei, lá no ensino médio eu estagiei, na época eu lembro, na Secretaria da Fazenda. E terminando o estágio, eu fui procurar emprego para começar a trabalhar e poder pagar meus cursos e me sustentar e fazer as coisas que eu precisava fazer. E nessa trajetória de trabalho, de estudo, eu acabei adquirindo, né, a minha família, acabei casando, depois tive a minha primeira filha. E sempre tudo muito difícil. Na época nós morávamos de aluguel e eu ganhava salário mínimo, porque eu trabalhava como auxiliar administrativo e vivia com salário mínimo e ajuda dos familiares. Agradeço muito por essa ajuda, porque foi o que me deu um norte, assim, que me deu uma base para poder seguir, mas eu nunca deixei de ter minha meta de crescimento, de sair daquela situação
que eu estava. E naquele momento eu tinha que decidir para o que fazer de fato, né? Já estava trabalhando, aí estava casado, aí uma filha chegando, e eu tinha que me posicionar para dar um passo adiante, um passo mais à frente. E foi daí que eu pensei em alguns cursos, em algumas profissões para poder eu me inserir e tentar mudar aquele cenário, que era um cenário sempre de privações. Então, assim, graças a Deus, eu e minha esposa, nós não éramos farristas, não gastávamos dinheiro com futilidades, então o nosso dinheiro mesmo era para as nossas necessidades, para poder nos manter a nossa família e sempre seguir em frente. Daí minha tia, uma tia do Rio de Janeiro, sempre me ajudou muito na minha trajetória, sempre me deu um suporte assim para o meu crescimento e foi muito importante na minha formação como pessoa, como homem, até na minha formação profissional. Ela foi muito importante. E eu em busca de algum curso para fazer, eu não tinha condições de entrar na faculdade, tinha que procurar um curso técnico profissionalizante para poder fazer e entrar no mercado em uma outra área, que não a administrativa, que era que eu já exercia. Daí eu trabalhava em um hospital, um grande hospital aqui da capital, como auxiliar administrativo, e fui pesquisar dentro desse hospital quais eram as profissões de nível técnico que eu poderia estar fazendo para poder direcionar a minha carreira. E eu logo de primeira eu vi que eu não tinha muito, e não tenho muita habilidade para o cuidado direto como um técnico de enfermagem hoje tem. Eu acho que tem que ter muito dom, habilidade para poder ter essa sensibilidade para trabalhar nesta profissão. E daí eu pesquisando, eu achei que a profissão de técnico de radiologia seria mais adequada, porque eu estaria inserido no ramo da saúde e o meu trabalho seria realizar procedimentos. Então, assim, eu achei que eu me enquadrava para esse tipo de profissão, esse tipo de habilidade, que é realizar procedimentos e entregar um resultado. Foi aí que eu comecei a procurar, a pesquisar por instituições que ofereciam esse tipo de curso. Eu já tinha alguns colegas dentro do hospital que já atuavam, que já estavam fazendo o curso, e eu me identifiquei bastante. E aí veio a grande problemática. Eu não tinha dinheiro para pagar esse curso, porque se o meu orçamento já era muito restrito para as necessidades básicas, eu ainda tinha ajuda dos familiares, de tios e de meu sogro também deu uma grande ajuda na época, e essa minha tia do Rio de Janeiro também. Então veio essa problemática, eu não tinha condição de fazer o curso, mas eu tinha que fazer, mesmo que eu tivesse que deixar de pagar alguma conta para poder fazer o curso, mas eu tinha que começar a dar o pontapé inicial. Daí eu conversei com a minha tia e ela decidiu me ajudar, né? Ela viu que eu tinha empenho para isso, que eu estava correndo atrás de algo, de alguma solução para a minha vida, e ela decidiu me ajudar. E o curso, ele foram 2 anos, né, esse curso. Então aí eu entrei de cabeça nesse curso, estudava muito, eu tinha minha carga horária de trabalho, eu tinha família para cuidar, e tinha o curso que eu fazia na época à noite. Então assim, eu me dedicava muito, estudava voltava do curso e ainda estudava um pouquinho até mais tarde, sei lá, chegava em casa do curso umas 11 da noite, aí eu levava um pouquinho até meia-noite, 1 da manhã, estudando um pouco, depois ia dormir para no outro dia estar de pé novamente para ir trabalhar e a vida continuar. E foi uma luta, porque chegou um momento que eu tinha que estagiar, né, o estágio obrigatório do curso. Daí eu tinha que estagiar, continuar na minha escala de trabalho, e tinha um curso que eu fazia à noite, então a minha carga horária ficou uma loucura. Mas eu fui seguindo, porque eu tinha um objetivo, né?
eu tinha um objetivo a cumprir, que era terminar esse curso e entrar na área de radiologia. E tranquilo, foi passando muitas dificuldades e acordava cedo, ia para o trabalho, do trabalho corria direto para o curso, obtinha aquelas informações do curso, o aprendizado, estudava um pouco quando chegava em casa à noite e dormindo tarde para acordar cedo no outro dia. Mas a gente, quando quer chegar em algum lugar, a gente tem que fazer um esforço realmente e fazer um pouco a mais. Assim é o que eu penso. E não desistir. Desistir jamais. Mas quando chegou praticamente no último semestre do curso, a minha tia veio conversar comigo, perguntou como é que estavam as expectativas. E nesse momento ela me disse que não poderia naquele momento arcar com o valor total do curso, que ela ia arcar com a metade do curso para eu finalizar o último semestre. Ela era uma pessoa que ajudava outras pessoas também, outros familiares, uma pessoa muito boa. E ela falou comigo: Max, você tem como ver uma forma de reduzir o valor do curso, porque eu só vou poder te ajudar com a metade agora, eu estou também ajudando uma outra pessoa e tal. E aí aquela situação veio assim para mim e eu pensei assim, não, eu vou dar um jeito, sim, eu vou ver uma forma de resolver isso. Daí eu tive a ajuda de um colega que ele conseguiu, ele tinha muita influência no curso e conseguiu para mim, pelo menos os últimos 6 meses, o curso pela metade do preço. Então assim, ele conseguiu um desconto, uma bolsa de 50% para eu terminar o último semestre. E aí eu agarrei com todas as unhas, mãos e unhas, essa oportunidade para poder finalizar o curso. E fui seguindo na trajetória para poder finalizar o curso. E aí as pessoas boas começaram a aparecer na minha vida, ao ponto de surgir vaga no hospital onde eu trabalhava, e a coordenadora, na época uma enfermeira, me perguntar se eu já estava apto a atuar e quando é que eu terminava o curso. Eu estava muito próximo de terminar o curso e adquirir, né, e receber a minha carteira do conselho profissional. Daí aquela vaga estava para surgir e coincidiu muito bem com o término do meu curso, de forma que quando surgiu a vaga eu já estava assim, eu formei esse mês, no mês seguinte a vaga apareceu e eu estava ali na lista para entrar naquela vaga, né? Tenho muito a agradecer a essa pessoa, essa enfermeira, algumas pessoas lá do hospital com quem eu trabalhei, algumas pessoas de liderança que me ajudaram muito nesse processo. E eu sempre trilhando, sempre naquela luta, sempre trilhando para poder chegar no objetivo. Daí aconteceu, eu formei, terminei o curso, terminei o estágio e consegui uma vaga naquele hospital para trabalhar, para assumir a escala. Daí as coisas foram melhorando, eu comecei a me desenvolver mais, com a área de radiologia, e as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a ter um ganho um pouco melhor, comecei a melhorar as condições da minha família. Então foi muito gratificante. Foi uma época de luta, mas assim, eu não me arrependo de nada do que aconteceu, não arrependo de nada. Logo em seguida, outras oportunidades foram aparecendo para trabalhar em uma clínica. Daí eu fiz o processo de seleção, passei no processo de seleção, fui trabalhar em uma clínica de ortopedia e traumatologia. E foram novas experiências, né, na minha vida.
na área de radiologia. E o que eu percebi foi o seguinte, é que eu passei por um processo de aprendizado, vamos dizer assim, que o aprendizado, a forma de se passar conhecimento, a forma de se aprender, naquela época, eu tinha que fazer um esforço muito maior, porque os caminhos que eram mostrados, que eram apresentados para o conhecimento, para o aprendizado, eram caminhos mais tortuosos, eram caminhos mais difíceis. Muitas pessoas, tinham pessoas boas, pessoas más, as pessoas com pensamentos ruins, elas tinham algumas atitudes de reter informação, ou então de passar a informação de uma forma mais difícil, um caminho mais longo para se aprender algo que poderia ser tão simples. E o que eu venho notando ao longo desses anos que eu tenho na área de radiologia, tenho 15 anos de radiologia, é que as coisas não mudaram tanto. Então, ainda assim, eu consigo ver, conversando com alguns colegas, com profissionais recém-formados, com profissionais que estão fora do mercado de trabalho, porque não tiveram ainda uma oportunidade, eu consigo enxergar e notar que ainda o caminho para o conhecimento ainda está sendo criado caminhos tortuosos. Algo que você, para chegar de um ponto a outro, você pode chegar de uma forma mais simples e mais assertiva, as coisas estão sendo passadas de forma mais difícil. E foi pensando nisso, com a experiência própria, que eu comecei a pensar nessa situação de ajudar outros profissionais a chegar num objetivo, só que de uma linguagem mais simples, de uma forma mais assertiva, sem muito rodeio para chegar num determinado objetivo. E com essa intenção de trazer o conhecimento dessa forma, foi que eu comecei a fomentar essa minha linha para trazer conhecimento aí através das redes sociais, através do mundo online, para pessoas que às vezes não estão tão próximas de mim, mas estão distantes. Muitas pessoas passaram por mim ao longo desses anos para aprender, para trocar informações, para a gente trocar ideias, para trocar conhecimento, trocar experiências. E o que eu notei é que as informações na cabeça daquela pessoa vinham muito, muito mais difíceis para eles de entendimento, que era o que eu passava lá atrás, com as informações que às vezes chegavam para mim de uma forma mais complicada. E eu comecei a enxergar que tem uma forma mais simples de você levar informação e levar conhecimento e ajudar pessoas nesse sentido. Muitas pessoas, eu vejo muitos profissionais, colegas que têm vergonha ficam acanhados em dizer que não sabem uma determinada técnica, ficam com vergonha de pedir ajuda. E aí, muitas vezes esperam chegar numa entrevista de emprego ou num concurso e naquele momento ele se deparar com aquela situação difícil, com aquela situação que naquele momento ele não vai ter mais controle. Então, assim, o que eu oriento é que tenham sempre humildade, que deixe a arrogância e a prepotência de lado. Procure seu colega, procure seu amigo mais próximo para poder você tirar dúvidas, pergunte, não tenha vergonha, porque aquilo que você pode, isso que você está guardando para você pode se prejudicar mais adiante. Algo que você pode aprender agora, no momento que você pode compartilhar isso, perguntar a um colega seu para poder te orientar, uma pessoa que você tenha mais aproximação, é muito mais válido do que você deixar para no dia de uma entrevista, no dia de um exame prático, um teste prático, você, naquele momento, demonstrar para pessoas que você nem conhece que você está com aquela dificuldade naquele momento. E o que eu venho sempre trazendo para mim é o seguinte, eu comecei a buscar uma linha de que eu precisava ser melhor do que eu todos os dias.
Então, sempre no dia seguinte, eu procurava ser melhor do que eu fui no dia anterior. Eu vi algumas pessoas fazendo algum tipo de concorrência, de disputa para ser melhor do que o outro. E aí essa pessoa ficava limitado àquela outra pessoa. E se limita àquela outra pessoa. Então, a partir do momento que você se limitar ao seu conhecimento e você está sempre buscando ser melhor do que você, todos os dias, você vai crescer ao longo do tempo com as suas dificuldades, as suas limitações, e você vai começar a superar essas barreiras. Então, assim, hoje o que eu digo é que eu só tenho a agradecer a Deus e todas as pessoas que passaram por minha vida e que, de certa forma, me ajudaram nesse processo de crescimento, seja com uma oportunidade, com algumas chances e com um olhar diferente. Minha eterna gratidão. Eu só tenho a agradecer. Para as pessoas que de alguma forma foram um empecilho na minha vida, ou que foram, de certa forma, uma pedra, uma barreira, eu só tenho também a desejar que Deus cuide dessas pessoas, e eu não tenho nenhuma mágoa, nunca guardei mágoa nenhuma, e muitos deles eu até falo e a gente bate papo em alguns momentos e a vida vai seguindo, mas o recado que eu tenho para dar é esse, um pouquinho da minha história. Não foi uma história muito fácil, assim, de vida não foi muito fácil, mas eu nunca deixei isso me transformar numa vítima da sociedade, num coitadinho. Então, enquanto as pessoas de alguma forma tentavam ou queriam ou até utilizavam de alguns artifícios para me humilhar, aí eu ganhava força, eu estudava dobrado, eu trabalhava dobrado, tudo eu fazia dobrado para poder sair de uma situação que eu estava para uma outra situação. E aí, às vezes, você não é respeitado enquanto você está num processo de aprendizado, um processo de crescimento. Você, às vezes, em algum momento da sua vida, você não é respeitado pelas pessoas, pela sua condição financeira, ou pela posição que você ocupa dentro do seu trabalho. Mas, quando aconteciam esse tipo de coisa, eu estudava mais, eu trabalhava mais, eu me esforçava mais para alcançar uma condição diferente. E o principal de tudo, trabalhar isso aqui, ó, a mente. Sempre busquei trabalhar minha mente com crescimento pessoal, para poder sempre ultrapassar essas barreiras, ultrapassar esse tipo de situação que já aconteceu, ou que ainda tem muita coisa para acontecer ainda na vida. Então eu sempre estou ganhando mais maturidade. E para finalizar com vocês aqui também, eu tenho notícias boas também para passar para vocês. Com todo o empenho, com todo o percurso que eu segui na minha vida, logo nos primeiros anos, né, de profissão, eu passei em 3 concursos. Eu só fiz 3 concursos na área de radiologia até hoje, passei nos 3, um deles é na Universidade Federal da Bahia, no Hospital Universitário, e sou muito grato a Deus por isso, né, por ter me dado capacidade e condições de chegar neste momento. Fiz minha faculdade de biologia, tá certo? Me graduei em biologia, com pós-graduação na área de imagem, tá certo? Então, assim, hoje eu sou muito realizado na área que eu atuo, que é a área de radiologia, e digo a vocês que façam com amor, porque eu busco fazer com amor essa área que eu tanto amo, que eu tanto gosto, que faz parte de ajudar pessoas também nesse processo, tá certo? E o que eu digo a vocês é que tenham um belíssimo dia, uma belíssima tarde, uma belíssima noite, dependendo do horário que vocês assistirem a esse vídeo. Mas esse é um pouco da minha história de vida, e eu só tenho a agradecer a vocês, né? E um grande abraço a todos aí. Até mais.